Olá, sejam todos bem-vindos à aula 41 do sexto ano. Hoje vamos falar sobre retomadas dos conteúdos Arte Indígena. Professora Rutinei aqui com vocês e o Cadu. Oi, Cadu! Vai fazer a interpretação pra gente, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lembrar, né? Lembrar de acessar o Classroom, atividades obrigatórias que vale presença e conhecimento. E também, quem está assistindo pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver, né? Que os profs ficam ansiosos para receber essas atividades. E lembrando também que cada colégio tem o seu dia combinado, né? Dia e horário. Então, fiquem atentos. Na aula anterior, nós falamos sobre a arte do circo, a comédia dell'arte, etnia e miscigenação e o desenho, né? Fizemos a retomada dos conteúdos, né? Trazendo a panorâmica do circo, né? Onde surgiu a questão do circo mambembe com a comédia dell'arte, que os artistas viajavam de uma cidade para outra se apresentando, tendo personagens fixos, usando meia máscaras, né? Com os roteiros que tinha as entradas e saídas de cena e não a fala, que era feita na hora da apresentação, era improvisada, né? E falamos da questão da etnia, da miscigenação, né? Falamos do mangue beat, desse ritmo que mistura vários ritmos diferentes, né? O hip hop, né? Então, vários ritmos ali junto com o eletrônico, batidas de tambores com músicas, né, eletrônicas, então esse ritmo bem diferente. E falamos também sobre o desenho, né? O bidimensional, a questão do contorno, das linhas. E agora vamos para o conteúdo de hoje. Na aula de hoje, arte indígena, mitos e lendas, desenho e cestaria. Então, a gente vai relembrar, né, um pouquinho da arte indígena que a gente já falou em outras aulas, tá bom? Então, a arte indígena trabalha com símbolos e o imaginário, mantendo uma bonita relação com a natureza, animais e o sobrenatural, né? Então, a gente viu sobre a arte indígena que ela trabalha com relação harmônica com a natureza, né? Trabalhando com símbolos, signos, né? Ou seja, os desenhos, as criações não estão relacionadas a formas, né, reconhecíveis da natureza, e sim formas que eles criam, né? Misturando seres, né, com duas cabeças, como a gente viu a imagem da lagarta e vai ver de novo, né? Ou criando grafismo, né? Símbolos para representar os animais, a natureza. Então, Tucucipan, né? Aqui o Tucucipan, que é o nome da grande oca comunitária, que tem um teto muito alto. Lembra que a gente falou sobre essa oca, né? Então ela fica no centro da aldeia e tem um teto muito alto, né? Eles fazem as suas reuniões ali. E no centro, né, no meio dessa oca, penduradinho, tem o maluana. O que é o maluana? Né? Criado pelos indígenas, o maluana é um objeto de proteção, né? Então aqui vai aparecer a lagarta de duas cabeças também, entre outros, né? Então, é um objeto para trazer a proteção. Então, eles penduram no centro dessa oca, né? Para pedir essa proteção. Então, contra os maus espíritos, né? Para que venha boa colheita. Então, tem esse pedido, né? Essa coisa mística da maluana. Aqui, né, um detalhe. Ao invés de representar os animais de forma realista, os povos Apai e Auana criam seres fantásticos, carregados de história, né? Então, aqui representando um bicho d'água. Gente, então é como a prof falou, né? Não tem a representação, por exemplo, pegar uma tartaruga e representá-la com uma forma igual, idêntica ao que está na natureza, né? Vai se criar outros desenhos para simbolizar, para representar, né? Que é o caso aqui, por exemplo, desse desenho do bicho d'água, né? Então, é um símbolo e pode, nesses símbolos, misturar também mais de um animal, misturar um animal com um elemento da natureza também, né? Então, vai ter essa mistura também. Agora, nosso primeiro teste. Os povos Aparai e Auana representam em seus artefatos, letra A, seres realistas, será? Ou letra B, seres fantásticos. Qual será a resposta correta? Então, daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Pensem um pouquinho. Vamos à resposta correta? Será que vocês acertaram? Vamos ver. Então, a resposta correta, letra B, seres fantásticos, né?
Porque eles não vão trazer a representação do animal ou do objeto, da natureza, igualzinho é na realidade. Eles vão criar um ser fantástico, né? Um ser que não existe. Então, eles vão criar esse ser diferente, que pode ter, né, formas, 2 cabeças, como uma lagarta, ou pode ser através também de grafismos, né? Então, não vai ser representado da forma real, e sim de uma forma simbólica. Em todos os povos, né, a contação de história está presente, nos levando a imaginar muitos lugares, personagens e também ao ato de criar desenhos, pinturas e esculturas, né? Então, a contação de história, ela faz parte da gente. Mesmo no tempos lá das cavernas, né, na arte primitiva, já tinha a contação de história, né? Através do quê? Tanto das pinturas rupestres, né, como a expressão corporal. Então, mesmo antes de desenvolver a fala, a contação de história já está presente, né? E isso vai em todos os povos e continua até os dias da atualidade, né? Até hoje nós contamos história, faz parte de nós contarmos histórias. Para os povos maias, as serpentes são representadas como seres divinos que podem viver tanto na terra como no céu, né? Então, para os povos maias, a serpente vai brincar com o imaginário deles, né? E pode ser que esse animal está tanto na terra, como ele pode ser um ser divino, né? Tanto a mais lá no céu, né? No inferno, enfim, está nesses lugares diferentes, né? E aqui no oriental, o dragão, né? Então aqui, vai ser um ser híbrido. Lembra que a gente falou sobre essa palavra bastante? Né? Híbrido, um ser que mistura várias coisas, né? No desenho, por exemplo, pode ter o lápis colorido, o lápis grafite, né? Vai misturar esses desenhos. E no dragão também, então ele vai ter olho de um animal, cauda de peixe, enfim, vai misturar vários animais diferentes. Templo do Kukulkan, né? Cidade arqueológica. Então aqui, lembra que a prof mostrou para vocês que conforme a luz, você consegue perceber aqui, né, a serpente descendo a escada, né? Então observe aqui um pouquinho. E aqui na tumba, né, no Egito também, né, a serpente aqui brincando com esse imaginário também. Então ela vai estar né, em vários imaginários, né, essas serpentes, os dragões, enfim, vão brincar com os nossos imaginários. Ao contar uma história, cada povo pode o quê? Letra A, conta de forma igual, né, idêntica, não tem nada que diferencie. Ou letra B, cada povo conta a sua maneira, carregando junto a sua identidade cultural. Letra C, os povos indígenas brasileiros contam histórias iguais ao povo oriental. Ou letra D, os povos egípcios e brasileiros têm histórias idênticas, iguaizinhos aos outros. E aí, qual é a alternativa correta? E a alternativa correta é a letra B, né? Cada povo conta a sua maneira, carregando junto a sua identidade cultural. Vocês lembram que a gente falou sobre identidade cultural, né? Então, identidade, as características de cada pessoa, de cada povo, de cada cultura, né? Então, cada povo vai ter a sua referência, a sua bagagem, e isso vai influenciar na hora de contar histórias, né? E mesmo dentro do nosso país, por exemplo, aqui no nosso Brasil, se nós formos contarmos uma lenda, né? Por exemplo, a lenda do Saci, cada um vai ter o seu jeito de contar, né? Conforme o quê? A sua família, os seus amigos, porque essas lendas foram passando, né? De geração a geração. Então, cada um vai ter o seu jeitinho de contar essa lenda. Em São Luís, capital Maranhão, vivia um grande número de indígenas do povo Tupinambá, entre muitas as lendas sobre serpente, né? E aqui uma xilogravura, né? Que representa a lenda da serpente, né? Do artista Ayrton Marinho. Então, essa lenda, lembra, a professora contou aqui para vocês, a lenda da serpente adormecida, né? Então, ela estava ali debaixo, né, da ilha ali, e conforme ela fosse, ela ia se mexendo, e se a cabeça encontrasse a cauda ali dela, o que acontecia? A ilha inteira ia se afundar, né? Ela ia destruir a ilha inteira. Então, essa é a lenda da serpente adormecida. Desenhos indígenas seguem padronagens, lembram?
elementos visuais que se repetem, utilizando-se de formas geométricas na composição dos desenhos, que são representações de grafismos simbólicos. Então, a padronagem, ela vai ser desenhos, geralmente com formas geométricas, e essas formas geométricas vão se repetir. E essas formas são para representar, né? Por exemplo, uma cobra vai ter um grafismo, né? Um símbolo para aquela cobra, ou para a carapaça da tartaruga. Então, vai ter esses desenhos geométricos para representar esses animais, ao invés de ter o animal desenhado de forma realista. Então, desenhos em padronagens são compostos por, letra A, elementos visuais diferentes. Letra B, elementos visuais que se repetem sequencialmente. Ou, letra C, somente traços angulosos. Letra D, somente traços retos. E aí, é com vocês. Qual é a alternativa correta? E a alternativa correta é... Pam, 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 pam. Elementos visuais que se repetem sequencialmente, né? Até no dia a professora trouxe o caderno, né? Que tinha as linhas que se repetiam, como exemplo, né? Então, o grafismo ele vai ter essa sequência de formas geométricas e que vão se repetir, né? Então, por exemplo, várias linhas, que representam triângulos, por exemplo, depois podem vir linhas retas, né? E assim, nessa sequência, repetindo essas imagens. Então, aqui o exemplo, ó. Lembra que a professora falou? Exemplo da cobra. Então, em vez de ter uma cobra desenhada, vai ter essa sequência geométrica, né, essa padronagem. A mesma coisa, ó, o peixe, né, a carapaça que a professora falou da tartaruga, desenho da cobra, né, anaconda, espinha de peixe, tá? E ó, cobra, tartaruga, ó, o peixe, né, outro tipo de cobra, né, a cabeça de cobra. Então, são exemplos de padronagens, né, que traz as formas geométricas e que vão se repetindo numa sequência, né? Então, aqui, por exemplo, né, tem os triângulos, ó, né, os quadradinhos, e eles vão se repetindo, os quadrados, sempre um quadrado dentro do outro, ó, 3, né, vão se repetindo. Ou aqui os triângulos, né? Então, pode ver que esse triângulo tem um triângulo dentro e 2 pontinhos. O próximo não tem os pontinhos. O terceiro vai ter os 2 pontinhos no meio. E assim vai essa sequência, né, se repetindo. E a mesma coisa com os outros, né? Então, vai sempre trabalhar, né, a sequência, a repetição, né, as formas geométricas. Então, esses são os exemplos de padronagem. Então, nos padrões de grafismos indígenas, percebemos que, letra A, utilizam elementos da natureza como inspiração. Letra B, os símbolos representam animais. Letra C, não são desenhos realistas. Ou, letra D, todas as alternativas estão corretas. E aí, qual será a resposta correta? Vamos à alternativa, então? A resposta correta, a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então, vamos ver por quê, né? Então, a gente está falando das padronagens, do grafismo indígena. Então, a letra A, ó, utilizam elementos da natureza como inspiração. Né? Então, a arte indígena vai usar, sim, da natureza como inspiração. Né? Toda a arte indígena vai trabalhar com a natureza como inspiração. Então, vai estar baseado no som, né, dos pássaros, vai estar baseado nos animais, no rio, né? As lendas e tudo que é criado na arte indígena tem a relação muito forte com a natureza. Né? Tanto que a gente viu a música Benki, né, que trata a mãe, né, a natureza como a mãe. Né, com forma respeitosa de falar da natureza. Né? Então, vai ser sempre inspirado na natureza. A B aqui, ó, os símbolos representam animais, né? Então, vai ser os símbolos para representar esses animais, como a gente viu ali nas padronagens, né? Então, a carapaça da tartaruga, né? O peixe, a cobra, sempre são os grafismos, né? Representando de forma simbólica, né? Não vai ter o desenho realista do animal, da árvore, do rio, né? Vai ser de forma simbólica, com grafismos, né? E não são desenhos realistas, né? Que a professora acabou de falar, não vai
ter a intenção de retratar a natureza ou o animal da forma que ele é, e sim de uma forma simbólica. Por isso, todas as alternativas estão corretas. Artista viajante. Na Europa, havia uma curiosidade em conhecer os novos mundos. Por isso, o artista viajante tinha um papel fundamental e sua profissão era muito requisitada. Vocês lembram que a professora falou, né, do artista viajante? Era muito importante essa profissão e, além de ser muito arriscada, né, porque eles vinham através dos barcos, então o desafio de vir através do mar ali, né, os riscos, tempestades, né, então nem todos sobreviviam, né, era uma profissão de risco e ao mesmo tempo muito importante, porque eles iam contar histórias, né, esses artistas viajantes, eles iam retratar através de tapeçarias, de contos, de pinturas, né, fazer com que os olhos deles, né, fossem os olhos das pessoas que não podiam vir, né, conhecer os novos mundos. Porque era difícil acesso, não era só pegar ali o Inter 2, né, para chegar ali no outro bairro, né? Tinha toda a questão de dificuldade de acesso, né? Então era muito importante o artista viajante. O que ele ia trazer na sua bagagem para poder criar, né? Geralmente pincel, tinta, folhas, canetas, né? Era o material que eles usavam para criar suas obras. Então, por meio de diferentes técnicas artistas, os artistas viajantes desenvolveram novos lugares, né? Desvendavam novos lugares. Como a professora falou, né? Através de gravuras, tapeçarias, pinturas, escritos e desenhos, né? Então, variedade de técnicas para poder mostrar o que eles estavam vendo, né? Cada um com as suas características, né? Cada um, o seu artista, com a característica dele, ele ia representar através do texto, de tapeçaria, de pinturas, de desenho, né? E representar o quê? As pessoas, o lugar, né? As plantas, tudo que eles estavam vendo de diferente, né? A natureza morta também, através de frutas, né? Ali verduras que eles representavam também nessas pinturas, né? Nesses textos. Então, as obras eram variadas e retratavam pessoas, objetos e natureza, né? Como a professora falou aqui, ó, natureza morta, aqui os índios, né? Então essa imagem a gente pode ver que já propõe a questão do movimento também, né? Ali a Índia segurando o bebê com a cesta, né? A cestaria ali, então a gente já pode observar também o grafismo, né? Lembra os desenhos simbólicos que a gente acabou de falar na cestaria. E lembram também que a gente falou em outras aulas sobre a cestaria, né? Como que ela era feita, né? Então, palhas, elementos da natureza que eram pintados antes para obter essa cor, né? A gente já vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre essas cores. E esperado secar para depois ir fazer esse trabalho de forma artesanal, né? Era manual. Então, eles faziam de forma manual esses artesanatos, né? Qual era o objetivo, né, dos artistas viajantes? Letra A, retratar lugares e culturas que não eram conhecidas por todos. Ou B, mostrar que eram bons artistas. E aí, letra A ou letra B? E qual é a alternativa correta? Vamos lá? Vem cá, prof! A alternativa correta, letra A, retratar lugares e culturas que não eram conhecidas por todos, né? Então, os artistas viajantes, eles tinham olhares, ouvidos atentos para perceber tudo o que estava acontecendo ali e retratar para as outras pessoas conhecerem. Até porque, pelo difícil acesso, nem todo mundo podia conhecer esses novos mundos, né? Então, eles traziam, através das pinturas, dos textos, esse olhar, né? As cestas continuam sendo produzidas pelo mesmo processo. Então, observa aqui, né? Então, o detalhe da cesta, né? O grafismo, né? Simbólico. E aqui, detalhe da pintura, né? Do artista, né? Albert Ecoute, que a gente viu também, e falou bastante sobre ele, uma aula só sobre ele. Então, pode ver que o grafismo é o mesmo, ó, né? Mesmo tipo, as cestas são próximos também o desenho. Então, assim, vai trabalhar da mesma forma. Por quê? Porque a arte indígena, ela vai passando o seu conhecimento de geração em geração, né? Então, o pai vai ensinar para o filho, que vai ensinar para o filho dele, e vai passando, né? Do vô para o pai, para o filho.
Então, assim, vai passando de geração em geração esse trabalho. E sendo feito ainda hoje de forma artesanal, né? Feito manualmente. Não há máquinas na produção, né? Então, são feitas totalmente manual. Lembra que a professora falou, né? Pega o material, a palha ou outro elemento que eles vão usar da natureza, tinge, espera secar e depois faz as tranças, no caso da cestaria, né? Vai trançando esse material para criar as cestas. Então, aqui outro exemplo, né? A mulher da etnia Pareci segurando a cabaça, aqui, né? O cesto com biju. E aqui a outra, né? Mulher fazendo, né? Isso que a professora falou aqui, né? Fazendo o artesanato, fazendo essa cestaria de forma manual, né? Com suas mãos. Então, ela está ali trançando. Cores, né? A professora falou como que eles obtinham as cores, né? Na arte indígena, através dos elementos da natureza, né? Então, vão ser tiradas, ó, do urucum para obter o vermelho, o genipapo, o preto, o açafrão, o amarelo e a tabatinga, o branco, né? Tabatinga como uma argila, né? Um barro branco. Então, eles vão trazer da natureza essas cores para a utilização. E essas cores vão ser usadas tanto na cestaria como nas pinturas corporais, né? De onde são retiradas tintas para realizar os tingimentos e pintura corporal dos povos indígenas? Letra A. Da cidade, compravam nos armarinhos. Será que é essa? Letra B. Da mãe natureza, né? Então, veja que mãe já está entre aspas ali, né? Simbolizando essa relação de respeito à natureza. Será que é a letra A ou a letra B? Vamos à resposta, então? Eu acho que essa está tranquila, né? Então, a alternativa correta é a letra B, da mãe natureza, né? Então, é da natureza que os povos indígenas vão tirar, né, todas as suas tintas, e não apenas as tintas, mas os materiais para a fabricação das cestas, né, dos objetos decorativos, dos instrumentos que eles usam para produzir o som, né? Como também alimentos, enfim, a natureza é de grande importância para os nossos povos indígenas. Então, retomando, falamos sobre a arte indígena, mitos e lendas, desenho, cestaria, né? Então, a arte indígena ela vai trabalhar a questão dos mitos, né, e as lendas, que vão ser passados de geração em geração, né? No nosso país tem muitas lendas, a gente falou uma aula sobre essas lendas, né? A gente falou sobre o Saci, né? Que anda numa perna só, que tem o gorrinho vermelho, que vive aprontando, né? Tirando as coisas do lugar, trançando a crina dos cavalos, que só para quieto quando é preso numa garrafa, né? E falamos do boitatá, falamos da Iara, com a sua linda voz, né? Que não é meu caso, mas que encanta as pessoas com a sua voz, né? Falamos sobre o Curupira, enfim, falamos sobre várias lendas brasileiras, né? E falamos também que essas lendas vão se diferenciar. Cada pessoa vai conhecer de um jeito e cada vez que alguém contar, sempre vai contar da sua forma, né? Seu jeitinho de falar. Falamos das cestarias, né? Da forma artesanal que elas são feitas, dos materiais que são utilizados da natureza, as próprias tintas, né? Que são tiradas do genipapo, do urucum, né? Da tabatinga, do açafrão. Então, os elementos da própria natureza e confeccionados de forma manualmente, artesanal, né? Então, e falamos também da questão do desenho, dos grafismos indígenas, né? Que vão ser desenhos com formas geométricas que vão representar animais que existam ou fictícios também, os animais místicos, né? Então, pode representar tanto uma carapaça de tartaruga como uma lagarta com 2 cabeças, né? Então, a gente falou sobre tudo isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, relembrado aí as aulas anteriores. E na próxima aula a gente vem com um novo conteúdo, tá? Lembrando, né? O que a gente precisa lembrar? Lembrar do Classroom, as atividades obrigatórias que valem presença, mas também conhecimento. Fiquem ligados. E também quem está assistindo a aula pela televisão, lembrar de pegar a atividade, devolver atividades. E cada colégio tem o seu dia e horário, né, combinados. Então fiquem atentos nisso, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Mua!
Beijo da Prof. Ruth. Tchau! Valeu!